A história começa com o número 3 e a letra I, ou seja, é uma sala chamada 3 e, nela os alunos estão tensos e de repente a câmera vira para o ar, ou seja, parece que tem algo indo em alta velocidade do ar até a escola e de repente cai. Assim a câmera foca para os olhares dos alunos, todos começam a ficar aflitos, e finalmente começa a mostrar a cara do professor deles que parece uma espécie de polvo e é responsável pelos alunos. Ele fica até de mãos para cima e do nada todos os alunos começam a pegar armas e atirar nele, que começa a desviar de tudo como se fosse muito fácil. A facilidade de desviar é tanta que ele começa a sua lista de frequência de alunos falando o nome de um por um. Ele até brinca com todo momento e pede para os alunos falarem mais altos por causa do barulho do som das balas está atrapalhando ele escutar se o aluno está presente ou não. Assim, após todos terminarem de falar seu nome, ele fica feliz porque ninguém se atrasou. Os alunos ficam surpresos com ele por ser muito rápido e que mesmo toda a classe atirando nele ninguém o acertou. Assim o professor já começa trazendo para os alunos uma grande lição de que métodos que dependem de números não possuem pensamentos individual, ou seja, limitam tudo, e isso é muito simples. Então os alunos precisam ser mais criativos para derrotá-lo, porque senão eles não vão conseguir matar ele na velocidade máxima dele, que é Mach 20, e aí de repente o aluno surge com um questionamento que seria impossível para o professor ter desviado de todas as bolinhas e ele poderia simplesmente aguentar de tudo aquilo, mesmo sendo atingido por algumas. Vários alunos reforçam esse questionamento, mas aí o professor pede para eles reunirem as bolinhas e que podem ser inofensivos para eles. Então o professor vai e atira no seu próprio tentáculo e mostra que essas bolinhas funcionam muito bem e afetam ele, já que são desenvolvidas pelo governo e elas podem o ferir gravemente, mas obviamente apesar de cortar-os tentáculos momentaneamente, depois eles se regeneram em alguns segundos. Ele afirma que eles podem atirar nos olhos dele se quisessem, ou em algum outro ponto fraco. Assim a câmera do anime foca para seu rosto em que ele sorri dizendo que espera que os seus alunos o matem antes da graduação. Foi um começo bem bizarro para o anime, mas voltado para ele, nós percebemos que o número 3 é na verdade da classe 3, que é de uma escola secundária no Japão. Após a abertura do anime, a câmera é focada para o professor fazendo coisas no quadro, e questionando qual desses 4 tentáculos não é parecido com os outros em relação à gramática. Um fala que é o azul e a cara do professor muda de cor, o qual está ensinando gramática de forma bem interativa. E aí então o jovem de cabelo azul, na mente dele, fala que 2 coisas aconteceram quando ele chegou no 3º ano. A primeira foi que a lua explodiu ficando com uma forma crescente. E aí obviamente vários canais de comunicação da mídia noticiaram sobre esse evento estranho e que com isso 70% da lua foi vaporizada literalmente, ou seja, a lua ficaria crescente pelo resto e da vida de todo mundo. E a segunda coisa bizarra foi que foi esse mesmo povo que está sendo professor nesse momento foi quem explodiu a lua. E ele até afirma que planeja fazer a mesma coisa que fez com a lua, com a Terra no ano que vem, e falar ainda que vai ser professor de todos esses alunos nessa sala específica. Enquanto isso, o homem do Ministério da Defesa fala que primeiro os alunos têm que entender que isso é um segredo de Estado, não devem falar isso para ninguém, e que eles, os alunos, teriam que matar essa criatura para o bem da Terra. Um aluno fica achando engraçado e diz que o cara é um alienígena que quer atacar eles. Enquanto isso, seu novo professor diz que na verdade foi criado na Terra. Então o homem do Ministério da Defesa fala que ele não pode falar sobre isso. Mas ele confere a fala do professor, ou seja, ele está falando a verdade, e que em março do ano que vem esse mesmo professor que esmagou a lua vai agora esmagar a Terra. E que se essas notícias sobre esse ser se tornarem públicas, isso geraria um pânico total na sociedade global. Já que só tiveram notícia dele na mídia do Japão, então os alunos precisam assassiná-lo em segredo antes que isso aconteça, e como demonstração ele tenta realmente matar ele. Mas o professor é muito rápido, ele fica até aparando numa sobrancelha enquanto o cara está literalmente tentando matar ele. Agora ele afirma que a sua velocidade é superior a Mach 20, ou seja, basicamente se ele fugir a defesa governamental ficaria indefesa e só aguardaria pela destruição e caos que esse ser estranho faria. Então o professor sugere uma oferta para o governo, para não matarem ele. Enquanto isso ele vai ensinar a classe 3 e da escola secundária. E o ministro da Defesa não faz a mínima ideia porque ele quer isso, mas eles concordaram contanto que o professor garanta que não vai machucar nenhum tipo de estudante.
E assim o governo aceita e com isso ele junto com o governo vai poder monitorar o professor todo o dia. E que também esses 30 alunos terão a chance de matá-lo bem de perto. Enquanto o personagem de cabelo azul questiona porque essa criatura bizarra tornou o professor deles, ele lembra da recompensa que quem matar o professor vai ganhar próximo de bilhões de ienes. Naquele momento a turma inteira ficou em choque, enquanto o ministro da Defesa fala que é obviamente natural que tenha essa recompensa já que se bem sucedido isso iria salvar a Terra. Ele fala que aquelas riscas verdes na cara do professor significa que na verdade ele está olhando eles com desprezo. Assim a criatura que se denomina professor começa a provocar a turma, dizendo se o governo não consegue me matar, como é que vocês conseguiriam? E que mesmo quando o governo envia aviões para matar ele supera a velocidade. De bônus ainda acaba pelindo eles no ar, enquanto isso o ministro da Defesa termina a sua explicação, pedindo para os alunos já ficarem espertos contra uma abertura na defesa do professor para atacá-lo. É claro, eles vão ter armas e munições que não machucam os humanos, mas vão funcionar com ele. O ministro da Defesa reitera que isso tudo deve-se manter segredo também de suas famílias e de seus amigos, porque eles não podem perder tempo já que se a Terra desaparecer eles não podem ir para outro lugar. E então o ser amarelo fala que tem que aproveitar o último ano e eles têm apenas um ano para matar o professor, senão a Terra será destruída e será o fim de tudo.